Muito bom dia. Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre vingança e justiça. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, fiquei um tempo pensando mais, refletindo mais sobre a minha vida, sobre conexões que eu tive no meu passado, sobre muita coisa que eu já vivenciei e sobre as expectativas que eu fui desenvolvendo em relação à minha família, em relação a meus amigos e amigas do passado, em relação a pessoas que se importaram comigo em algum momento. E cheguei a algumas conclusões, inclusive sobre vingança e justiça, que eu já pensava há algum tempo, mas essas conclusões e o porquê de falar sobre isso agora, eu acho que é necessário falar sobre vingança e justiça. Vingança é um sentimento ruim. Vingança é um sentimento que pessoas que se sentem atacadas, pessoas que se sentem substituídas, pessoas que se sentem pouco importantes na vida dos outros, pessoas que se sentem inferiores, pessoas que se sentem pouco, pessoas que pouco conhecem o valor que têm, costumam querer desenvolver alguma vingança ou algum método de fazer com que uma outra pessoa seja reduzida, para que pela vingança ou pela redução da outra pessoa, essa uma pessoa que queria se vingar fique em cima, ou se seja mais, para que essa pessoa seja mais notada, seja mais levada a sério. Só que isso tem a ver com comparações. Só que isso tem a ver com mentira. Às vezes a vingança vem por meio da mentira. E para mim, justiça é extremamente diferente de vingança, porque justiça vem com modéstia. Justiça vem com ensinamento. Justiça vem com vontade de querer ver o melhor potencial das pessoas, por exemplo. Justiça vem com diálogo. Eu tenho visto que vários métodos de educação na sociedade de outras pessoas, vários métodos de educação de outras pessoas na sociedade é de uma maneira punitiva, que é basicamente o que a gente aprendeu quando a gente era criança dos nossos pais. E isso foi diminuído muito em relação ao passado, porque em 1600 eu acho que alguns filhos e algumas filhas deviam levar soco dos pais. Talvez coisas mais fortes. Isso me enoja. Hoje em dia existe um dia nacional, por exemplo, aqui em Portugal, acho que existe um dia nacional da comemoração do incentivo a que os pais parem de educar os filhos com agressão. E basicamente o sistema carcerário, o sistema de prisão, de o sistema jurídico tem muito a ver com punição, tem muito a ver com devolver na mesma moeda o que aconteceu, por exemplo. Às vezes, diferente de devolver na mesma moeda, devolvem em moedas com o mesmo valor, com nomes diferentes. É, por exemplo, tô falando isso, por exemplo, devolver na mesma moeda. Devolver na mesma moeda de 1 euro, ou devolveria o equivalente a 1 euro, por exemplo, em reais, ou em alguma outra moeda. É isso que eu estou querendo dizer. Basicamente, o jeito de punição que a sociedade acha que tem que educar as outras pessoas, porque educar, quando você educa uma pessoa, a pessoa entende que, nossa, eu estava errado por muito tempo da minha vida. E aí a pessoa fica, uau, não quero muito ensinar todo mundo como ficar certo. Seria muito melhor, por exemplo, as pessoas terem mais tempo e mais incentivo para ficarem mais tempo nas escolas, por exemplo, para as escolas serem mais importantes para a educação moral das pessoas, para que entendessem sobre responsabilidades em relação aos seres humanos, em relação aos outros seres humanos. É, por exemplo, punições em
sistemas de prisão ou punições na própria sociedade em relação a grupinhos de amigos, afastamento, distanciamento ou silêncio, essas coisas eu acho que tem muito mais a ver com vingança do que com vontade de ser uma pessoa justa. Às vezes, claro, algumas atitudes cansam relações, mas com comunicação, com sinceridade na comunicação, com tempo para desenvolver uma relação, dá para entender a naturalidade das pessoas e dá para dar vários descontos em relação a comportamentos diferenciados de pessoas que estão em círculos sociais, que estão em momentos diferentes da vida. E vingança, por exemplo, é o ato de apontar o dedo para o outro e falar que o outro está errado, ao invés de chegar do lado do outro e falar: ei, eu conheço o caminho, me escuta um pouquinho. Eu vou falar um pouco, você vai escutar e vai ser rapidinho. Existem pessoas que estão perdidas. E essas pessoas que estão perdidas, às vezes, elas estão muito perdidas. E sem motivação, e sem vontade de... sem conseguir olhar no espelho pra, pra ver força e pra se levantar da cama. Às vezes, as frustrações fazem com que a gente consiga arrumar força para se tratar bem, para se olhar no espelho e falar: nossa, parece que sou só eu comigo mesmo. E eu acho que isso é uma grande mentira. Existem várias pessoas que se importam com as pessoas, obviamente. Pessoas que têm o ego muito mais diminuído, um ego muito mais entendido de que para viver em sociedade, obsessão, possessão, controle e poder têm que ser divididos. Tem que ser. Todo mundo tem que ter noção do que é obsessão, todo mundo tem que ter noção do que é possessão, todo mundo tem que ter noção do que é controle, todo mundo tem que ter noção do que é poder, para que as pessoas saibam quando estão sendo abusadas e desrespeitadas, para que elas saibam como ser justas às pessoas que estão abusando e desrespeitando, porque a maioria, as pessoas que estão desrespeitando e abusando, quando elas forem confrontadas com a verdade e enxergarem que elas estão sendo pessoas cruéis, às vezes com as pessoas que mais amam elas, aí elas entendem: poxa, eu gostaria de ser diferente. E aí a pessoa entende. E aí a pessoa entende que se ela quer ser diferente, se ela quer mudar, se ela quer ser melhor, mais desenvolvida, mais inteligente, mais justa, essa vontade de vingança acaba. Essa vontade de querer se colocar acima de uma outra pessoa por questões obsessivas, por questões possessivas, por questões de vingança, acabam. A gente tem que ter noção da nossa própria individualidade antes, da nossa própria importância, da nossa própria essência. E isso é uma coisa que demora. Eu tenho 23 anos. E durante. Eu tenho 23 anos e alguns meses. Eu vou fazer 24 já. E durante 23 anos da minha vida, mais ou menos, durante os 20 anos da minha vida, eu passei tristíssimo. Olhando para as outras pessoas e responsabilizando outras pessoas e perguntando por que eu sou triste, perguntando por que só coisas ruins acontecem comigo, quando muitas coisas boas aconteciam comigo, e eu era cego. Hoje em dia eu vejo. Justiça por educação é o caminho. Para que a gente viva em sociedade de uma maneira muito mais de boa. A gente tem que ter tempo para isso também, né? A gente tem que ter mais tranquilidade na sociedade porque tá todo mundo querendo fazer dinheiro. Muito obrigado.